todos, bem-vindos à nossa primeira videoaula desse nosso curso de opções. Aqui a nossa ideia é passar desde o básico para quem nunca ouviu falar de opções ou quem ouviu assim vagamente lá longe e não sabe exatamente a que está se referindo, aqueles que conhecem um pouco, aqueles que já conhecem bastante. Vamos passar, obviamente, pela ordem, digamos, cronológica de aprendizado, né? A gente tem que começar com o básico, o que é, qual é o risco, como funciona, o que tem de bom, o que tem de ruim, e vamos avançando aos pouquinhos para operações mais simples, alguns detalhes como precificação, e lá no final, na nossa última aula, operações um pouquinho mais complexas, operações que envolvam uma ponta com opção, duas pontas, três pontas, quatro pontas com opções. Então vamos falar de algumas dessas operações no final de cada um dos programas. Eu já estou recebendo perguntas que são as dúvidas mais comuns dos nossos clientes, e aí no final eu estou separando essas perguntas por dia, ou seja, as perguntas que eu vou falar hoje aqui no finalzinho são as perguntas que têm a ver com o tema falado nessa nossa primeira aula de hoje, e aí sim eu vou complementar para fazer algo parecido com um FAQ, né? Aquelas perguntas mais frequentes que imagino que sejam as dúvidas de muitos, ok? Então, bom, sem demorar muito mais, vamos começar com o nosso tópico. Para começar, o que é uma opção? Que negócio é esse de opção que todo mundo fala, que todo mundo comenta? Muitos comentam com uma ideia bem negativa, porque as pessoas, em geral, entram no mundo das opções sem ter o devido conhecimento e o resultado praticamente sempre é de um prejuízo, e geralmente não é prejuízo pequeno, não é prejuízo percentual bem alto. Então, em geral, muitas das pessoas que estão começando e se meteram com opções sem saber exatamente o que estava fazendo, o resultado final foi bastante doloroso na maior parte dos casos. A minha ideia aqui é justamente tirar esse mito da cabeça das pessoas de que a opção é perigoso, opção é cemitério de malandro, opção é arriscado. Nada disso é verdade se você trabalhar da maneira correta. Há anos que eu falo exatamente a mesma frase. Uma opção é igualzinho a um remédio. Se você tomar um remédio com a prescrição médica, na dose certa, no horário certo, do jeito que o médico falou, a chance deles de fazer bem e não mal é gigantesca. Na opção é a mesma coisa. Se você usar ela para o bem, digamos assim, para redear a sua carteira, para remunerar a sua carteira, para alavancar a sua carteira em caso de altas, se assim você desejar, ela vai ter um resultado fantástico. Se você usar da maneira errada, a chance que você tem é a mesma chance de você pegar um remédio totalmente errado e tomar. Imagina, um remédio de dor de cabeça faz muito bem na dosagem certa. Experimenta tomar 50 pílulas de uma vez. O resultado não vai ser nada legal, vai ser muito, muito ruim. Com opções é igualzinho. Se você tomar do jeito certo, o resultado vai ser muito bom. Se você tomar do jeito errado, o resultado certamente vai ser catastrófico. Bom, então começando, o que são opções? A gente já tem dois tipos diferentes de opções. Na hora de eu ilustrar o que são as opções, eu preciso passar pelos dois tipos, porque são duas coisas completamente diferentes, né? Basicamente, uma é uma coisa e a outra é exatamente o oposto. Então, vamos dar uma olhadinha na nossa apresentação aqui para começar. O que é uma opção? Elas são separadas em dois tipos. Primeiro, as opções de compra, também chamadas de calls, são os nomes originais dela em inglês. O que é uma opção? Qual é a característica de uma opção de compra? Ela dá o direito de comprar um determinado ativo a um determinado preço, que é o que a gente vai chamar lá na frente de preço de exercício, e uma determinada data. Ou seja, é um acordo onde você já tem todas as pontas amarradinhas. Eu já sei se eu vou comprar ou se eu vou vender, no caso, eu vou comprar. Eu já sei qual é o preço que eu vou pagar por esse determinado ativo, e eu sei a data que eu vou comprar esse ativo. E uma opção de venda, também chamadas de puts, são exatamente o contrário. Quem compra a put tem o direito de vender um determinado ativo a um determinado preço e numa determinada data. É claro que existirão variações daqui para frente. No caso, vocês devem ter reparado, um em até determinada data. Por quê? Dependendo do tipo da opção, você pode fazer o seu exercício durante o período da opção ou só no dia do seu vencimento. Isso vai variar e daqui a alguns minutinhos a gente vai falar sobre isso. Então, primeira coisa que vem é: quem é que tem direito, quem é que tem dever, quem é que está, digamos, correndo um risco e quem é que só faz o que tiver a fim de fazer, só faz o que quiser fazer. O que eu falei na primeira parte, que lhe dá um direito de comprar, supondo que você seja o titular. Quem é o titular? Uma opção, assim como qualquer outro negócio, envolvem duas pontas. Alguém que compra, portanto, alguém que desembolsa dinheiro, alguém que está efetivamente pagando por aquele bem, que esse cara é o titular, e o lançador, que é o cara que vendeu a opção, é o cara que recebeu o dinheiro. Bom, por razões óbvias, quem está pagando tem direitos nesse contrato e quem está recebendo tem deveres com aquele cara que pagou para você. Ou seja, o titular só tem direitos e o
lançador tem deveres. Que direitos são esses? Que deveres são esses? Vamos voltar para a nossa apresentação aqui. O titular tem o direito de exercer a sua opção. Ou seja, direito quer dizer que ele não tem nenhuma obrigação, ele só faz se ele quiser. No caso de uma call, que são as opções de compra, acostumem-se com esse nome, tá, gente? Ela é muito mais chamada de call do que opção de compra, até pela facilidade, né? Mais curtinho. No caso de uma call, ele tem o direito de exercer a compra de um determinado ativo objeto. No caso de uma put, ele tem o direito de exercer a venda. E o outro lado, no caso, o lançador, é exatamente o contrário. Ele tem a obrigação de fazer a vontade do titular. Nesse caso, nesse momento específico do exercício, o lançador não tem que escolher nada. Se o titular quiser exercer a call, ou seja, o titular vai usar o direito dele de comprar a ação, o que acontece com o lançador? O lançador de uma call é obrigado a vender as suas ações em caso de vontade do titular. E nas puts? Eu acabei de falar que o titular tem o direito de vender. Se ele quiser exercer o direito de vender, o que o lançador tem que fazer? No caso de uma put, ele é obrigado a comprar as suas ações em caso de vontade do titular, ou seja, somente se o titular quiser. O lançador em nenhum momento pode chegar assim: ah, olha só, aquela opção está dando exercício, mas eu não estou afim que você me exerça não. Esquece, o lançador não tem que escolher nada. O lançador já recebeu lá no começo da operação, ele recebeu um dinheiro para isso, botou um dinheiro no bolso. Quando ele bota esse dinheiro no bolso, é como se ele assinasse o contrato para o titular, falando assim: olha só, o que você quiser fazer com esse contrato, eu aceito. É claro que sob aquelas determinadas condições. Se é uma call e você quer comprar de minha ação, eu aceito, eu vendo para você. Se é uma put e você quer vender para minha ação, eu aceito, eu compro essa ação sem nenhum problema. Então o titular só tem direito, ele não é obrigado por ninguém a fazer nada. Enquanto isso, o lançador não tem nenhum direito. Ele tem o direito de receber o dinheiro e o direito de obedecer o titular no que ele quiser fazer. Bom, alguns detalhes lá no comecinho eu falei, só para relembrar, eu falei que as opções de compra me dão o direito, e aí já sabendo que é um titular, né, de comprar um determinado ativo, eu já falei o que é uma opção de compra e uma opção de venda, a um determinado preço. Esse é o próximo passo. Quando eu compro uma opção de compra, eu tenho o direito de comprar determinada ação. A que preço? Não é o preço que eu quiser, eu quero comprar R$1. Não, não é assim que o negócio funciona. Esse preço também está estipulado no nosso contrato inicial. Quando você negocia uma opção, na hora que você faz o negócio, você já sabe qual é o strike, o preço de exercício, e acostuma-se com esse nome, tá? Preço de exercício, de novo, é uma expressão um pouquinho longa. É muito comum você ouvir alguém falando, numa conversa, num chat, num fórum, num relatório, num livro, numa apostila, em qualquer lugar, chamando simplesmente de strike, que é um nome muito mais fácil de se falar de novo. O que é esse preço de exercício? Vamos dar uma olhada mais uma vez aqui. É o preço pelo qual o titular da call irá comprar o papel e o titular da put irá vendê-la, caso o contrato seja exercido. Quem é que escolhe se ele vai ser exercido ou não? Quem vai escolher isso é o titular. As séries e os seus preços de exercício são abertos pela bolsa. Quando da solicitação de um cliente, o corretor entrará em contato com a bolsa e solicitará a abertura de acordo com os critérios da própria bolsa, que pode ou não aceitar o pedido. Como é que funciona isso? Vamos lá. Eu vou falar lá na frente, mas eu vou me antecipando já. Não são todas as ações que possuem liquidez nas suas opções. O que é liquidez? Liquidez é o fato dela ser negociada todos os dias. Se você virar para mim agora e falar: Daniel, eu quero fazer uma operação com opção de compra da Sabesp, da Loja Americana, da LLX e vários outros exemplos, você simplesmente não vai conseguir fazer isso no mercado. Por quê? É proibido? Não, não é proibido. Você pode operar sem nenhum problema. Só que você vai lá, botar a sua ordem de compra ou então a sua ordem de venda na opção e simplesmente ninguém vai negociar com você, porque elas não possuem liquidez, elas não são naturalmente negociadas. Existem algumas ações, um grupo de 10, 12 ações que são mais negociadas. Nessas ações, a bolsa já faz automaticamente a abertura das séries. Por exemplo, Petro, Vale e OGX, principalmente a Vale, tem uma liquidez bem maior do que todas as outras ações. Então o que acontece? A bolsa já tem para o vencimento seguinte, para o próximo e para o próximo séries abertas. Vamos supor que o papel vale ao redor de R$30, por exemplo. Qual é o comum? O comum é que a bolsa abra strikes de R$1 em R$1. Então, por exemplo, estamos no comecinho do ano, mês de janeiro.
A bolsa já vai deixar aberta para o mês de fevereiro, supondo que o papel esteja em R$30, strikes abertos em 30, 31, 32, 33, 34, 35 e para baixo também, 29, 28, 27, 26, 25 e por aí vai. Para março, idem, para abril, idem, para maio, junho, julho, por aí vai. Então a bolsa já faz isso automaticamente para os papéis que já possuem liquidez. Por quê? Porque ela não é boba, ela sabe que pessoas negociam aquelas opções todos os dias e sabe que tem o maior interesse em facilitar essa negociação, portanto, ela abre automaticamente as séries. Porém, em alguns casos, você pode querer, por algum motivo, operar uma opção que ou a ação não tenha nenhum strike aberto, ou simplesmente já tem um strike aberto, mas nenhum que lhe agrade. E você, por algum motivo que seja, não vou entrar no mérito de qual motivo é esse, você precisa de um strike diferente. Vamos supor, você quer operar um papel que custa R$10 e esse papel tem strike de opção de compra aberto em 10, em 9. E aí você fala, tá, mas eu não queria operar nem 10 nem 9, eu quero operar 9,5. Como faz? É possível? A princípio, sim, é possível. Como você faz? Entre em contato com o seu operador de mesa aqui na corretora, liga para cá e fala, olha só, eu estou vendo aqui que nós temos strikes abertos de R$9 e de R$10, mas eu não quero, nenhum desses dois me satisfaz, eu quero operar um strike de 9,5. É possível? O operador vai virar para você e falar, olha só, já te respondo, a gente dentro da corretora, vai entrar em contato com a bolsa, vamos explicar o caso e vamos solicitar a abertura da série. A bolsa tem o direito de acatar ou não. O comum é o bom senso. Se é, por exemplo, um papel que não tem nenhum strike aberto, você quer operar um papel ABCD4, que não tem nenhum strike aberto, e você está querendo provar para a bolsa que você tem interesse em negociar aquilo, a bolsa provavelmente, sem nenhum problema, vai abrir o strike que você pediu. Agora, vamos supor que uma outra ação tenha strikes abertos em R$20, R$20,50, R$21, R$21,50, R$22. Aí você liga para cá e fala, ah, Daniel, eu quero operar o strike R$20,73. Pode tentar com a bolsa para mim? Olha, a gente até tenta, só que provavelmente a bolsa não vai abrir. Por quê? Primeiro, é um número muito quebrado, a bolsa não gosta muito disso, ela gosta de abrir strikes redondos, se não em múltiplos de R$1 e múltiplos pelo menos de 50 centavos, a não ser que o papel tenha um valor absoluto muito baixo, né? O papel vale R$1, R$1,50, R$2, algo assim. O segundo ponto é, se a gente parar para reparar, quanto mais strikes próximos estiverem abertos, menos líquidos cada um dele vai ser. Imagina, se o papel só tem o strike 20 e 21 aberto, tem uma quantidade de negócios, vamos supor 1.000 negócios em um, 1.000 negócios do outro. Aí vai lá e abre o strike 2010, 2020, 2030, 2040, 2050, 2060, até o 21. Vai virar uma bagunça. Por quê? Porque vai ter gente querendo operar no 2010, gente querendo operar no 2030, gente querendo operar no 2040, e o resultado, ao invés de você ter uma série com muitos negócios, 1.000 e a outra com 1.000, você vai ter uma bagunça, vai ter uma série com 20 negócios, uma série com 300 negócios, uma série com 100 negócios, vai ficar uma bagunça. A bolsa não tem interesse, na verdade nenhum de nós tem, não é interessante diminuir a liquidez de uma ação de uma opção, específica. Então, nesses casos, a bolsa tem todo o direito de falar, olha só, não, infelizmente nós não vamos abrir, nós não julgamos necessário, sugiro que você opere com os strikes 20, 20,50 e 21, por exemplo, se for o caso. Então, esse tipo de bom senso é válido, mas sim, nós podemos pedir para a bolsa abrir um strike se ele ainda não tiver aberto, ok? Próximo detalhe, vamos lá, eu vou sempre voltar naquela primeira fase do primeiro slide aqui da apresentação. Uma opção de compra, eu tenho o direito, ou seja, eu sou o titular, de comprar um determinado ativo. Opa, o que é esse determinado ativo? É o ativo objeto. Eu estou falando um a um aqui para completar aquela frase e a gente entender cada um daqueles pontos. O que é o ativo objeto? Quando a gente faz um acordo, eu, por exemplo, compro uma call, uma opção de compra, que me dá o direito de comprar alguma coisa no momento futuro, eu já tenho que saber qual é essa coisa. Não é assim, eu vou tirar da cartola e vou descobrir em cima da hora o que eu vou comprar. Não, não é assim que funciona. Quando a gente faz o acordo, eu já sei qual papel eu vou comprar. Aqui, a gente vai focar sempre em ações. Por quê? Porque aqui no Brasil é basicamente o que tem liquidez. Vamos dar uma olhada aqui na nossa apresentação, só para ter ideia de alguns outros ativos que são comumente negociados com opções. O que é o ativo objeto? É o ativo sobre o qual a opção é lançada. E o que ele pode ser? Ele pode ser basicamente qualquer coisa. Podem ser índices, índice futuro, índice Bovespa, índice S&P 500, podem ser moedas. Eu posso comprar um direito de compra, um direito de venda de dólar, de euro, de ien, de yuan ou qualquer outra moeda.
Commodities é muito, muito comum, principalmente para petróleo e qualquer outra commodity, na verdade, né? Para commodity agrícola, para commodity metálica, mas no mundo a gente tem uma liquidez um pouco maior para opções de compra de petróleo. E contratos futuros, na verdade eu já usei como exemplo aqui, né? O próprio índice. Imagina um índice futuro Bovespa, né? O Bovespa futuro, a gente pode negociar opções em cima dele. Ações, que é todo o foco aqui do nosso curso. Por quê? Porque é o mais importante aqui no Brasil. É o que nós temos praticamente, é o único com liquidez razoável aqui no Brasil. Mas está bem claro ali, entre outros, você pode negociar a opção de qualquer coisa. Se você resolveu vender o seu carro, ou está pensando em vender seu carro, e entrar num acordo com o seu vizinho e querer vender para ele uma opção de compra do seu carro, é com você. Você pode fazer uma opção de compra de qualquer coisa, de um apartamento, de uma empresa, de qualquer coisa. Mas nós vamos focar aqui sempre em ações, ok? Que é o foco do nosso curso. Como é que funciona aquela nomenclatura meio esquisitona, né? Aquela nomenclatura que tem um monte de letra, tem as letras das ações, tem mais letra, tem número, tem um monte de coisa. Como é que isso funciona? Existe uma regra básica, que é uma regra até bastante simples, é só uma tabelinha que você tem que decorar mês a mês. Vamos para a tela aqui, que fica mais fácil na tabela do que eu simplesmente falando. Bom, a gente consegue ver que ela é composta basicamente de 3 partes. A primeira parte são 4 letras. Como todo mundo sabe, todas as ações têm no seu nome, na sua nomenclatura, 4 letras. Por exemplo, Petro 4 é PETR 4, Vale, VALE 5, OGX, OGXP 3. Então, as 4 primeiras letras são as 4 letras a qual se refere o ativo objeto. Portanto, nesse caso aqui, um caso hipotético de Vale é 30, o ativo objeto é a Vale. A próxima letra, o que é? A gente vem para essa tabelinha aqui da esquerda. Ó. Nós temos a tabelinha mês a mês. No mês de janeiro, o vencimento de janeiro, as opções de compra têm letra A. Fevereiro, letra B. Março, letra C. Abril, letra D. E por aí vai. E chegamos no L para dezembro. Logo depois do L, temos o M, que são as opções de venda para janeiro. N, opção de venda para fevereiro e por aí vai. É só decorar essa tabelinha aqui ou simplesmente fazer o que eu faço mesmo, sem nenhuma vergonha de dizer, imprimo a tabelinha e deixo ela colada na base do meu computador para não ter que ficar decorando. Então já sabemos que as primeiras 4 letras são do ativo objeto, então eu já sei que essa opção ela é referente a Vale, eu sei que ela é uma opção de compra e que tem vencimento em maio. Letra E, vencimento em maio, opção de compra. E o 30? O 30, a princípio, é o preço de exercício. Eu estou botando um asterisco aqui, porque lá na frente eu vou fazer mais alguns comentários específicos sobre isso, que não é uma regra, tá? Mas a princípio é isso que conta. E eu vou aproveitar esse slide para falar de uma outra coisa, que é muito comum usar no mercado. Já devem ter ouvido falar, a opção estava dentro do dinheiro, a opção estava fora do dinheiro. O que é isso? Imagina um caso, por exemplo, que a Vale tenha um strike 50 e ela vale a R$50 naquele momento. Nós temos a Vale vencimento em maio, strike 50, ela é a do dinheiro. Por quê? Porque o papel está a R$50 e o seu strike também é R$50. Qualquer strike superior a isso é chamado fora do dinheiro. Por que fora do dinheiro? Porque não daria exercício nesse momento. Imagina, o papel está valendo R$50 e você tem uma opção que lhe dá o direito de comprar o papel a 52. Por que você faria uma maluquice de pagar R$52 no papel se você pode ir no mercado e comprar ele a 50? Dentro do dinheiro é o contrário, é quando faz sentido o exercício. Se a opção tem strike R$48, por exemplo, e no mercado ele vale 50, bom, já que eu tenho o direito de comprar 48, eu não vou ser bobo de ir no mercado pagar 50. Eu exerço a minha opção e pago R$48. Então, uma opção no dinheiro é uma opção que o valor do ativo objeto está no mesmo valor ou muito próximo do valor do strike da opção. Às vezes é um pouquinho acima, um pouquinho abaixo. A ação agora está valendo R$50,15 ou R$49,80. A gente continua chamando no dinheiro. Para baixo, no caso das opções de compra, são as chamadas dentro do dinheiro, para cima, as chamadas fora do dinheiro. Obviamente, nas puts é o contrário. É basicamente você pensar, faz sentido exercer essa opção nesse momento ou faz mais sentido eu comprar no mercado o papel? Se fizer sentido comprar no mercado o papel, quer dizer que ela é fora do dinheiro, ou seja, não tem nenhuma validade, não faz sentido ser exercida naquele momento. Se ela estiver dentro do dinheiro, é porque faz sentido, ok? Bom, mais uma vez, vou voltar naquela primeira frase, vamos lá. Deixa eu virar meu papelzinho aqui. Bom, uma opção de compra.
dá o direito, ou seja, eu sei que eu sou o titular, de comprar um determinado ativo, que eu já sei que é o ativo objeto, a um determinado preço de exercício, que eu já sei que é o strike, em barra, até uma determinada data. Tá, a data eu já entendi que tem um vencimento mensal ali que eu acabei de falar, tem as letras A, B, C, D. Agora, em até, por que isso? Porque em alguns casos eu posso exercer o meu direito a qualquer momento até o vencimento, e em alguns casos eu só posso exercer o meu direito no vencimento. Bom, primeiro vamos explicar o vencimento. O vencimento das opções é sempre feito na terceira segunda-feira de cada mês. Vencimento de janeiro, terceira segunda-feira de janeiro. Vencimento de fevereiro, terceira segunda-feira de fevereiro. Não importa qual dia é, se é no dia 15, se é no dia 18, não importa. É sempre na terceira segunda-feira de cada mês, ok? Bom, voltando às modalidades. Eu tenho duas modalidades diferentes. Uma é a opção do tipo americana. O que é uma opção do tipo americana? A opção do tipo americana é quando eu posso exercer o meu direito de comprar ou o meu direito de vender o papel a qualquer momento. Vamos supor o seguinte, eu comprei uma opção de compra de um papel que vale R$20 e o strike dessa opção é R$20 também. O papel dispara, vai até o 30, sobe do 20 para o R$30. Eu continuo tendo o direito de comprar ele a 20. Mas eu não estou afim, por algum motivo, não quero esperar o vencimento, quero exercer meu direito agora. Se a opção for americana, eu posso, mesmo que o vencimento seja daqui a 15 dias, por exemplo. Então, numa opção americana, eu posso exercer o meu direito, eu como titular, a qualquer momento. E, obviamente, o lançador não tem escolha, né? Se eu quiser exercer, ele é obrigado a ser exercido, a vender para mim a ação. Se a ação for do tipo europeu, ou se a opção for europeia, você não pode exercer no decorrer do caminho. Você só pode exercer no dia do vencimento, ou seja, na terceira segunda-feira do mês de exercício. Se for uma série A, na terceira segunda-feira de janeiro. Série B, terceira segunda-feira de fevereiro e por aí vai. Vamos dar uma olhada na tela aqui mais uma vez? Bom, como eu disse, a opção do tipo europeia é aquela que o titular poderá exercer o seu direito somente na data do vencimento. Eu não posso exercer antes de maneira nenhuma, é proibido. E uma opção de tipo americana, eu posso exercer o meu direito de compra ou de venda a qualquer momento até a data do vencimento. Tá, Daniel, mas qual é o comum no mercado? O que a gente vê aqui no dia a dia? Bom, nas regras básicas das opções, não existe nada dizendo se ela tem que ser americana, se ela tem que ser europeia. Aqui no Brasil, especificamente, isso não vale para o resto do mundo, tá? Aqui no Brasil é quase sempre a mesma coisa. A Bovespa até nos deixa abrir opções de compra do tipo europeia. É possível, mas a grande maioria não é. A grandíssima maioria, posso dizer assim tranquilamente, uns 90, 95% das opções de compra são do tipo americana, ou seja, o titular pode exercer a qualquer momento. Enquanto isso, as puts sempre são, é claro que vale confirmar na hora, né? Mas sempre são do tipo europeia. Por quê? Eu já tentei algumas vezes aqui e a bolsa simplesmente não me deixa abrir uma opção de venda, uma put, do tipo americana. Eu já liguei para lá e falei, olha só, eu estou querendo abrir um strike novo aí, porque eu tenho um cliente querendo operar uma determinada opção, uma put, mas ela tem que ser americana. Não pode abrir do tipo americana. Não existe uma regra. Para o resto do mundo, isso é válido. As puts podem ser americanas ou europeias, as calls podem ser americanas ou europeias. E nada impede que aqui no Brasil isso mude. A bolsa pode mudar de uma hora para outra e falar, beleza, agora eu quero que as puts sejam americanas também. É claro que isso será avisado para todo mundo, mas o que eu estou dizendo não é uma regra das opções, é uma regra da nossa bolsa. Então, praticamente sempre que você vira uma put, ela vai ser europeia. Praticamente sempre que você vira uma call, ela vai ser americana. Como eu disse, é válido confirmar, mas é praticamente sempre desse jeito que funciona, tá bom? Bom, próximo detalhe. Valor intrínseco e valor extrínseco. O que é isso? É uma expressão também bastante usada e muitos sequer têm ideia do que significa exatamente isso. O que é um valor intrínseco de uma opção? Eu vou dar um exemplo numa opção de compra, só pela facilidade, mas numa opção de venda é exatamente igual, tá? Vamos para a tela de novo? O valor intrínseco é um ganho obtido com o exercício da opção. Opções fora do dinheiro possuem valor intrínseco igual a zero, ou seja, não tem nada de valor intrínseco. E o que é o valor extrínseco? Eu sei que não deu para entender ainda o valor intrínseco, ficou meio subjetivo, mas no próximo slide a gente entende. O valor extrínseco é a diferença entre o prêmio da opção
e o seu valor intrínseco, também conhecido como valor tempo. É justamente o fruto da expectativa das oscilações de preço no futuro. Por exemplo, se um ativo vale R$20, um ativo qualquer vale R$20, e o strike da sua opção de compra é R$18, o prêmio tem que valer no mínimo essa diferença. Se o papel agora vale 20 e eu tenho direito de comprar 18, ninguém vai ser louco de vender esse direito para mim a menos de R$2. Então ele tem que valer no mínimo R$2 mais um fator tempo qualquer. Para exemplo didático aqui, vamos supor que o meu valor da opção, ou seja, o prêmio da opção, seja de R$2,50. O que isso quer dizer? Que o meu valor intrínseco é a diferença entre o quanto o papel está agora e o seu strike, portanto, 20 menos 18, R$2 é o meu valor intrínseco, e a diferença do meu prêmio, que é o R$2,50, para o meu valor intrínseco, é justamente o meu valor extrínseco. Beleza, o que eu ganhei com isso? Para que isso serve? Vamos simplificar? O valor intrínseco é quanto você ganharia naquele momento se você exercesse o seu direito e logo depois vendesse o seu papel. Imagina, a opção vale R$2,50, beleza, não quero saber quanto vale a opção. Eu sei que eu tenho o direito de comprar o papel a 18 e no mercado ele vale a 20. Eu vou exercer meu direito, pegar o papel, comprar a 18 e vou vender no mercado a 20. Quanto eu ganhei? R$2. Portanto, esses R$2 são o meu valor intrínseco e os outros 50 são um fator tempo. Ok? Bom, nosso próximo detalhe aqui é um detalhe um pouco chato até de falar, que aqui no Brasil nós temos um mercado muito menos desenvolvido do que alguns mercados, como por exemplo Estados Unidos e Alemanha. Por quê? Lá fora, um percentual muito grande do volume negociado no dia a dia das bolsas é feito em cima de derivativos, principalmente opções. Aqui no nosso mercado não é assim que funciona. As opções são pouquíssimo líquidas. Até muito pouco tempo atrás, nós basicamente tínhamos liquidez em dois papéis, em Petro e em Vale. Já tivemos outros papéis aí, antigamente, há anos ou até décadas atrás, que foram os carros-chefe das opções. Já tivemos liquidez em opções de NET, por exemplo, já tivemos liquidez em opções de Telemar, já tivemos liquidez em opções de Paranapanema e por aí vai. Década de 80, década de 90... Hoje em dia, isso está começando a melhorar. Por quê? Existe uma coisa chamada formador de mercado. O que é o formador de mercado? A bolsa abre, vamos supor aqui que seja uma licitação, é algo parecido com isso. As tesourarias, os bancos, os interessados em participar disso, mandam seus dados para lá e eles passam a ser formadores de mercado. O que um formador de mercado faz? Um formador de mercado sugere, ou melhor, facilita que você consiga montar a sua operação. Às vezes você quer fazer uma operação com opções em cima de Petrobras. Tranquilo, liquidez no mercado abundante, não tem nenhum problema. Vale, tranquilo, liquidez no mercado, nenhum problema. Aí você fala, eu quero operar opções de CSN, por exemplo. E temos um problema. A CSN historicamente não tinha liquidez no mercado de opções. Você queria operar às vezes, mas você passava por alguns problemas, digamos assim. Você tentava e não conseguia. Por quê? Não tinha contraparte. Você queria comprar, não tinha ninguém para vender. Você queria vender, não tinha ninguém para comprar. Esses formadores de mercado já estão na pedra hoje em dia. Então existe um grupo até grande de ações. Vamos dar uma olhada na tela aqui. São basicamente as ações mais líquidas. Petro, Vale, OGX, BVMF, Itaú, Usiminas, Gerdau, Banco do Brasil, Bradesco, CSN, PDG, Cirela. E não se foque nessa lista, porque essa lista muda com frequência. A bolsa vai tentando aumentar cada vez mais o pool de ações que temos formadores de mercado. Esse formador de mercado faz o quê? Ele deixa sempre lá na pedra algumas algumas ordens de compra ou de venda. Como que funciona isso? Ele, em geral, coloca uma opção dentro do dinheiro, vamos supor que seja de R$1 em R$1 e o papel agora valha R$10, por exemplo. Ele vai ser formador de mercado no strike 9, 1 dentro do dinheiro, no strike 10, que é o strike do dinheiro, e nos strikes 11, 12 e 13, que são 3 strikes fora do dinheiro. E durante 2 vencimentos. Ou seja, se estamos no começo do ano, em janeiro, por exemplo, esse cara vai ser formador de mercado para o próprio vencimento de janeiro, se não tiver passado ainda, e o de fevereiro. Passou o vencimento de janeiro, esse cara vai passar a ser formador de mercado para fevereiro e para março, e por aí vai. Sempre o primeiro vencimento que está para chegar e o próximo vencimento do mês seguinte. Como funciona isso? Eu vou dar um exemplo bem básico aqui, só para tentar ilustrar, tá? Bom, por algum motivo, esses formadores de mercado, que geralmente temos mais de um formador de mercado por opção, então até serve para ajustar o preço, diminuir os spreads e tudo mais, imagina que por algum motivo eles chegaram lá aos preços dele que o valor justo de uma opção seria R$1.
por exemplo, tá? Só para facilitar. Se não fossem eles, você ia ter um melhor comprador na pedra a 10 centavos e o melhor vendedor a 8 reais. Tu não ia conseguir operar isso nunca a 1 real. O que esse formador de mercado faz? É algo basicamente, algo como, ele bota uma ordem de compra a 98 centavos e uma ordem de venda a 1 real e 2 centavos. O preço justo era 1 real, lembra? Então, mesmo que você faça 2 centavos para baixo ou 2 centavos para cima, pelo menos esse cara te dá a oportunidade de operar. Você até então não conseguiria operar opções de CSN, de Uzi Minas, de PDG, de Cirela, de Bradesco, de Itaú. Agora você vai conseguir, porque esse formador de mercado lhe permite. Então ele vai pegar alguns centavos para baixo, 1, 2, 3, 4, e alguns centavos para cima, 1, 2, 3, 4 também, e vai estreitar o book de ofertas. Você não vai ter mais uma ordem de compra a 10 centavos e uma de venda a 8 reais. Vai ter uma ordem de compra a 98 e uma ordem de venda a 1 real e 1 centavo. Pô, moleza. A gente achava que o preço justo era 1 real. Eu prefiro pagar ou perder, no caso, 1, 2 centavos e conseguir fazer a operação que até então eu não conseguiria. Então, realmente, essa parte da liquidez dos formadores de mercado é bem legal. E, digo mais, está interessado em operar a opção de alguma ação que não esteja nessa lista, que não tenha formador de mercado no próprio book de ofertas, dá uma ligada aqui para a nossa mesa de operações. A mesa de operações entra em contato com a gente. Nós conseguimos, não é sempre, é claro, mas nós conseguimos liquidez em várias outras opções. Nós conseguimos gerar a liquidez e ser a sua contraparte. Ah, eu estou a fim de operar opções de lojas americanas, de Sabesp, de lojas Renner, de B2W, sei lá, de qualquer ação que não esteja naquela lista dos formadores de mercado. Você vai ligar para cá para a mesa de operações e falar, olha só, operador, eu tenho interesse aqui em vender 1000 opções para o vencimento tal, para o strike tal, de lojas americanas, ou qualquer outro papel. Não tem liquidez no mercado. Você consegue ver aí se consegue preço para ser o meu comprador? O operador vai falar com a gente, eu e a minha equipe ali, a gente vai dar uma olhada, pô, beleza, conseguimos sim, ó, o preço é tal, e o operador vai te passar. Então, se você quer operar a opção de algum papel que não tenha liquidez no mercado, não esteja na lista dos formadores de mercado, mesmo assim, custa nada. Dá uma ligadinha para o seu operador de mesa, seu operador de mesa vai falar com a gente e a gente vai tentar achar uma contraparte para você, para fazer justamente o oposto. Né? Se você quer comprar alguém para te vender, se você quer vender alguém para te comprar, ok? Bom, vamos agora para o nosso último tópico dessa parte teórica da nossa primeira aula de opções, onde eu vou fazer mais um detalhe que eu já havia comentado lá atrás. Vocês devem ter se lembrado que em um slide onde eu falava da nomenclatura, tinha um pequeno asterisco do lado. Para que serve esse asterisco? Ou para que servia naquele slide esse asterisco? É para explicar que nem sempre o strike é o valor que está no canto da nomenclatura. Por exemplo, você olha um papel ABCD, A do vencimento de janeiro, 50. Não quer dizer necessariamente que o seu strike é 50. Na maioria dos casos mas não é sempre. Então é uma coisa muito importante que a gente tem que observar com um pouquinho mais de cuidado. O que pode variar? O que pode justificar ter um 50 e o strike de verdade não ser 50? Muitas coisas diferentes, mas quase sempre a gente vai cair num mesmo problema, que é o pagamento de dividendos ou proventos em geral. E é o que a gente vai dar uma olhada agora aqui. Imagina o seguinte, eu tenho o preço do ativo é R$20, o strike da opção é R$18 e o seu prêmio é R$2,50. Ok, vamos dizer que de um dia para o outro, esse papel fictício pagou 50 centavos em dividendos. Quer dizer que o titular da ação, no caso, é o lançador das opções de compra, esse cara vai receber 50 centavos lá na conta corrente da corretora dele. Seja qual for a corretora que ele opere, ele vai receber 50 centavos na conta corrente. O que isso vai acontecer então? Eu não posso simplesmente prejudicar os titulares. Imagina, o papel está valendo R$20 e o strike da opção é 18. Do nada, no dia seguinte, o prêmio da ação, o preço da ação está em R$19,50. Poxa, estaria perdendo 50 centavos o titular. Mas não é isso que acontece. Para corrigir, existe um acerto. O preço do ativo, como ele pagou 50 centavos em dividendos, vai ser ajustado pela própria bolsa em 50 centavos, porém, o strike da opção também é ajustado na mesma quantidade, nos mesmos 50 centavos. Então, se o papel pagar provento, o ajuste é feito sim, mas ele é feito pelo strike da opção, como vocês podem ver aqui, e não pelo prêmio. O prêmio não muda nada. Se era R$2,50 antes, continua R$2,50. Mas se o papel pagou 50 centavos de dividendos, o seu strike também vai ser reduzido em 50 centavos. Esse é um dos exemplos. Existem outros exemplos, alguns mais bizarros, outros nem tanto. Imagina o seguinte, o papel tem um valor muito pequeno,
uma OGX, um papel qualquer desse que valha R$1, R$2, R$3, R$4, que é um valor pequeno. Eu não posso, num papel que valha R$2, por exemplo, abrir os strikes de um em um, correto? E senão eu vou ter um strike em R$2, que é no dinheiro, o próximo em R$3. Pô, o papel tem que subir 50% para chegar nos R$3. Provavelmente não vai fazer isso em um mês. Então, não faria muito sentido essa opção. Então, o que acontece nesses casos? Existem opções com strikes quebrados. 2, 2,10, 2,20, 2,30, 2,40. Em alguns casos mais bizarros ainda, quando o papel vale menos, eu já vi strike aberto em múltiplo de 5. Por exemplo, R$1,75. A gente volta naquela nomenclatura. São 4 letras da ação, uma letra do vencimento e ou um ou 2 algarismos do meu strike. Eu não posso ter 3 algarismos. E aí o meu strike é R$1,75. Eu não posso fazer ABCDA 175. Eu não posso fazer 175 do finalzinho da minha nomenclatura, porque no máximo 2 números que eu posso colocar. O que eu faço então? A bolsa cria um número qualquer. A bolsa pode criar um número parecido, pode botar só o 75, que é o final, ou às vezes pode criar um número que não tem nada a ver. Vai ser ABCDA2, 3, 35, 99. Às vezes não existe um critério muito claro. Você precisa de um número e não tem um número que faça sentido. Então simplesmente vai e inventa um valor qualquer. Outro caso que pode acontecer, split. O que é um split para início de conversa? É um desdobramento. É quando você tem uma ação que vale R$10 e no dia seguinte você passa a ter 2 ações que valem R$5. O seu total financeiro não mudou, só que você passou a ter o dobro das ações. Então imagina o seguinte, o papel valia R$100 e tinha uma opção de compra com strike R$100. No dia seguinte o papel fez um split, portanto o seu valor caiu a metade. O papel passou a valer R$50. Obviamente o strike não vai continuar em R$100. O strike vai cair também para R$50. Se você tinha uma nomenclatura antes que fazia pensar nos 100, por exemplo, 00 ou 10, ou supondo que fosse 90 e fosse 90 ou 80, 80, o strike vai cair pela metade. Se o teu strike era 80, vai passar a ser 40. O que acontece com a nomenclatura da opção? Ela não pode ser alterada, ela continua sendo 80. Qual é o strike da opção? 40. Então você não pode simplesmente olhar, opa, essa aqui, ó, 80 final, quer dizer que o strike é 80, fecha o olho e manda a bala na operação. Você não pode fazer isso. Vai, perde lá 2, 3 segundos e confere isso. Confere no home broker, confere no site da corretora, confere no site da Bovespa, liga para o operador de mesa, faz qualquer coisa, mas tenha certeza, porque eu já vi várias vezes erros bobos. Às vezes você acha que uma determinada ação tem uma determinada opção, perdão, tem um strike e tal, e aquele strike está errado, não é o strike que você achou que fosse. E aí você comprou ou vendeu uma determinada opção à toa, que se você soubesse daquela informação, você não teria feito. Ah, é tranquilo, o strike dela é 20. Não, não é 20, é 50, é 10. Acontece em casos meio bizarros. Na dúvida? Confere. Mas sim, é um bom parâmetro. Em geral, principalmente nas mais líquidas, Petro e Vale, por exemplo, a opção está lá 30 o final. Se não é 30, é perto de 30. É 29,80, 29,50. Por exemplo, só para ter uma ideia, hoje, vou pegar um valor de hoje aqui, só para a gente usar como referência. Bom, hoje, no nosso próximo vencimento, a opção de Petrobras próxima do dinheiro, ela tem o seu finalzinho ali do ticker 20. E aí você pensa, opa, R$20 o strike então. Não, o strike dela é de R$19,34. Por que R$19,34? Em algum momento, no decorrer da vida dessa opção, o titular ganhou esse dinheiro. Esses 66 centavos, se eu não me errei em conta, é claro, esses 66 centavos que estão faltando para totalizar os R$20 foram pagos em proventos. Podem ser dividendos, podem ser juros sobre capital próprio, pode ser qualquer coisa. Eles foram pagos, por isso esse reajuste. Então, não olha, opa, 20, o strike é 20. Não, o strike está alterado em R$19,34. Então, isso acontece. Então, prestem atenção nisso na hora de montar a sua operação, ok? Bom, gente, nós vamos abrir agora um espacinho para as perguntas que eu já vim recebendo no decorrer da semana de alguns clientes e vou agora tentar responder algumas delas que eu tenho certeza que pode ajudar a todo mundo que está assistindo esse vídeo. Certamente é dúvida de outras pessoas também. Eu separei justamente as perguntas que se encaixavam mais em dúvidas genéricas para ajudar as outras pessoas que vão assistir também. Bom, a primeira delas me pergunta sobre uma coisa que é bem comum, bastante dito no mercado, sobre a possibilidade de você perder até
todo o seu dinheiro, ou pior, mais do que todo o seu dinheiro no mercado de opções. Ele pergunta se isso realmente é verdade. Que cenário é esse? Bom, esse cenário realmente existe, mas assim, ele é um cenário totalmente catastrófico, um cenário muito ruim, onde tudo dá errado e onde você montou a sua operação também bastante errada. Por quê? Bom, primeiro vamos para o primeiro dos cenários ruins, que não é o pior deles. Imagina que você seja o titular de uma opção de compra. Eu vou dar exemplo com opção de compra porque é a mais usual. A gente usa isso o tempo todo no dia a dia, é muito mais líquida, então eu vou dar esse exemplo que me parece ser um pouco mais fácil. Imagina que um papel qualquer vale nesse momento R$20. Eu vou lá, pago R$1 pelo direito de comprar esse mesmo papel a R$20 daqui a um mês, por exemplo. Em alguns dias, o papel dispara até os R$30, eu vou ficar feliz, porque eu posso exercer o meu direito de comprar o papel a 20, ele vai estar valendo 30 no mercado, eu vendo ele a 30 e ganho esses R$10 de diferença. Esse é o lado bom. Qual é o lado ruim? O papel cai de hoje até o vencimento, o papel começa a valer, por exemplo, R$15. Não faz nenhum sentido eu exercer o direito de comprar a 20, se eu posso ir no mercado comprar a 15. O que aconteceu com aquele meu R$1, então? Sumiu. É o que a gente chama de virar pó. Virou pó. Por que virou pó? Porque não existe mais. A minha opção deixou de existir. Não serve de absolutamente nada, porque não faz nenhum sentido que eu exerça o meu direito de comprar um papel a 20 se o papel vale R$15 ou qualquer outro valor, 10, 8, 7, qualquer outro valor abaixo de R$20. Então esse é o pior cenário para o titular. Perder 100% do valor que você colocou. Eu coloquei R$1 e perdi todo esse valor. Agora, já que você perguntou no caso mais catastrófico de todos, eu vou te dar um exemplo do caso mais catastrófico de todos. Imagina que você esteja vendido descoberto em opções de compra. Eu estou vendo o mercado ali rolando e resolvi vender a descoberto. Um exemplo, tá, gente? Opções de Petrobras. O papel nesse momento vale R$20, a opção de strike 30 vale R$1. Eu vendo essa opção, achando que vou recomprar ela mais baixo alguns momentos adiante. Ok, recebi esse R$1 e eu tenho que fazer o quê? Se alguém quiser comprar de mim esse papel, se quiser exercer o seu direito de comprar de mim, eu vou ter que me virar nos 30, porque eu não tenho papel. Eu vou ter que ir no mercado comprar o papel e entregar, correto? Agora imagina que no meio do pregão, sei lá, saiu uma notícia, uma divulgação, um boato, qualquer coisa, que a Petrobras disparou. Caso bem bizarro, tá? Mas só para ilustrar. A Petrobras começou a valer R$50. Nossa, o cara me exerceu. O cara tem o direito de comprar de mim a 20. E eu preciso entregar para ele a 20. O que eu faço se eu não tenho ação? Eu tenho que dar meu jeito. Eu tenho que ir no mercado comprar essa ação a R$50, se necessário, e pegar e entregar para ele a R$20. Por que o ganho pode ser... O prejuízo, perdão, pode ser ilimitado, porque a ação não tem limite, não tem teto. Ela pode ir até os 50, pode ir até os 100, pode ir até o 1.000, pode valer R$100 mil a ação. E aí? Eu vou ter que recomprar as ações a R$100 mil e entregar para ele a R$20. Repetindo, é um caso totalmente bizarro, é claro, mas eu já vi alguns casos acontecendo em dias fatídicos. Por exemplo, mais antigamente, lá para trás, em 2008, por exemplo, naquela época que o mercado subia forte ainda, quando tivemos um anúncio no Investment Grade, a bolsa disparou, tinha papel subindo 10%, 15% num dia só. Lá atrás também, quando a Petrobras começou a anunciar os primeiros poços do pré-sal, era papel subindo 8%. Em alguns casos, já vimos também, no caso da Oi, no caso da Vale, coisa específica, saiu um dado da China, saiu um dado de não sei o que lá, foi descoberto uma nova tecnologia de não sei o que, e o papel sobe 10%, 15% num dia. E as opções sobem 1.000%, 2.000, eu já vi a opção subindo 10.000%, 8.000% num dia. E aí, você tem que recomprar ela mais à frente, não importa o quanto ela suba, você tem que recomprar ela de qualquer maneira, é a tua obrigação como lançador. Então, o caso onde você perde bastante dinheiro seria esse, porém, eu não recomendo de maneira nenhuma que você fique vendido descoberto em opções de compra, ok? Bom, vamos aqui para a próxima pergunta então. Bom, a próxima pergunta é a respeito do exercício nas opções americanas. Ele diz o seguinte: bom, se nas opções americanas nós podemos exercer o nosso direito a qualquer momento, por que isso quase nunca acontece? Bom, isso quase nunca acontece, não é coincidência ou será que eu não estou percebendo? Não, não acontece porque não é para acontecer mesmo. Desculpa a expressão, vou usar uma expressão um pouquinho pesada aqui, se alguém já tiver feito isso vai ficar bravo comigo, mas financeiramente falando, é burrice exercer isso antes, é um tiro no pé, rasgar dinheiro. Por quê? A gente falou lá atrás que a opção tem basicamente duas partes, né? O valor intrínseco dela, que é a diferença do seu valor de mercado para o seu strike, e o valor extrínseco, que é o fator tempo. Então, vamos usar um exemplo que eu usei lá atrás no decorrer da nossa apresentação. Nós tínhamos um papel
que valia R$ 2, uma opção que valia R$ 2,50, um papel que valia R$ 20 e um strike de R$ 18. Vamos supor que seja uma opção de compra do tipo americano. Eu posso exercê-la nesse momento, comprar o papel a 18 e vender o papel no mercado a R$ 20, portanto ganhando R$ 2. Posso fazer isso? Posso, não tem nada que impeça essa atitude de minha parte. Porém, concordo que é um pouquinho burrice, eu tenho uma ação, ou melhor, uma opção, eu tenho um ativo na mão que vale R$ 2,50. É muito mais simples eu não exercer e simplesmente vender a opção a R$ 2,50 para outra pessoa. Então, para que eu vou exercer antes para poder ganhar o valor intrínseco e rasgar o valor extrínseco? Se eu posso continuar ganhando todos eles, tanto o intrínseco quanto o extrínseco, vendendo a opção. Então, ao invés de exercer 18 e vender a 20 na mesma hora e ganhar R$ 2, eu vendo a própria opção para outra pessoa a R$ 2,50. Então, me parece um pouco mais inteligente. Então, é por isso que você praticamente nunca vê uma opção americana sendo exercida antes do tempo, exceto, talvez, pertinho do vencimento. Vencimento é na segunda, na sexta-feira antes, na quinta-feira antes, talvez. Por quê? Porque o fator tempo é muito pequeno já. Nesses 50 centavos que eu acabei de falar, eles vão se transformar em 2 centavos, 3 centavos, 1 centavo, principalmente se a opção tiver muito dentro do dinheiro. Uma opção, por exemplo, quando o papel vale R$ 20 e a opção de compra tem strike R$ 15, ou seja, lá para baixo, e o vencimento é no próximo pregão, essa opção não vai valer muito mais do que R$ 5. Então, meio que tanto faz você exercer e vender o papel ao mercado, ou você vender a opção para outra pessoa. Não vai mudar muita coisa, não vai ter nada de diferente. O ganho percentual vai ser praticamente o mesmo, 1, 2, 3 centavos de diferença, aí faz algum sentido. Portanto, quando você vê uma opção americana sendo exercida antes, praticamente sempre, ou a opção vai estar muito, muito dentro do dinheiro, ou então vai faltar 1 dia, 2 dias apenas para o seu vencimento, e aí não vou dizer que faça sentido, mas é aceitável, digamos assim, ok? Bom, vamos na próxima aqui. Ele diz o seguinte: bom, se poucas ações têm liquidez nas suas opções, isso é verdade, são pouquíssimas ações, é impossível negociar as outras? Não, não é impossível negociar as outras. Impossível que eu digo, não é impossível porque não tem nenhuma regra, não tem ninguém que te impeça. A bolsa vai virar para você e falar, você não pode operar a opção desse papel. Não, isso não existe. Você pode operar a opção de qualquer coisa. O que acontece é, se poucas têm liquidez, nas outras, a não ser que você faça aquilo que eu falei no decorrer dessa nossa primeira aula, ligue para cá, vê se a gente consegue uma contraparte para a sua operação. Se você simplesmente quiser botar a sua ordem lá, não tem nenhum problema, só que ela não vai ser executada. Se você pegar um papel que não tenha nenhuma liquidez em opções, sei lá, vai começar a operar a opção de Cosan, LLX, São Martinho, BB Seguridade, um monte de ação que simplesmente não tem liquidez, você pode negociar, você pode botar a sua ordem na pedra. Só que se você botar uma ordem de compra, ninguém vai vender para você. Se você botar uma ordem de venda, ninguém vai comprar de você. Por quê? Porque as pessoas sequer olham o book de oferta dessas ações, dessas opções em cima dessas ações. Por quê? Por costume do mercado, não sei exatamente explicar o porquê, mas elas não têm liquidez. Então, não é proibido, não é que você não possa, você não vai conseguir, é um pouco diferente, ok? Bom, mais uma aqui então, nossa última pergunta de hoje. Na verdade é quase que uma reclamação e que eu já ouvi diversas vezes, não é a primeira pessoa que eu vejo usando esse tipo de argumento e é uma dúvida até válida. Bom, ele diz que estava no lançamento coberto. O que é um lançamento coberto? Vou falar disso lá nas próximas aulas ainda, mas só para ilustrar. É quando você compra uma ação e na mesma hora você vende uma opção de compra em cima dessas ações, ou seja, você dá a alguém o direito de comprar as suas ações. Ele diz que quando foi exercido num valor menor do que era o strike quando montou a operação e foi prejudicado. O que ele tem que fazer nesses casos? Na verdade, você pode ter certeza, você não foi prejudicado, está rolando algum desentendimento aí. Duas coisas basicamente podem ter acontecido e você não foi prejudicado em nenhuma delas. Primeira, quando você entrou nessa operação, né, quando você comprou a sua ação e vendeu a sua opção, vamos dizer que o strike tinha lá o númerozinho 20 e o strike era efetivamente 20. Só que o papel pagou um dividendo de 50 centavos. O strike caiu para R$19,50. É onde você reclama que foi exercido a um preço mais baixo. Na verdade, você foi exercido a R$19,50, só que como a empresa pagou 50 centavos em dividendo, você recebeu os 50 centavos na sua conta. Então você recebeu os mesmos R$20, só que separados. 50 centavos em dividendo na sua conta e os outros R$19,50 pelo exercício também na sua
sua conta. Então você não teve nenhum prejuízo, você não foi prejudicado por esse tipo de operação. O que aconteceu foi, na verdade, que você recebeu de parcelas diferentes. O segundo caso, que é até um pouco mais comum, é você não recebeu os dividendos, mas é porque quando você entrou na operação, o strike já não era 20, já havia pago um dividendo, o strike já tinha se transformado em 19,50 e você distraiu. Você não percebeu, você não estava ligado naquele número ali, achava que era R$20 por causa do ticker, né, da opção, que era alguma coisa, 20 no final, julgou que era 20, não fez a conferência e já era 19,50. E aí o que vai acontecer? Você vai ser exercido a 19,50. Mas você não foi prejudicado, na verdade foi uma distração sua. Desde o começo, o strike já era 19,50. Você que por algum motivo julgou que seria R$20. Então, duas possibilidades. Se o provento foi pago antes de você entrar na ação, na operação como um todo, né, você simplesmente se distraiu e não viu. Se o provento foi pago depois que você montou a operação, pode ter certeza que essa diferença que você acha que foi lesado, digamos assim, você vai receber na sua conta, então você não vai ter absolutamente nenhum tipo de prejuízo nessa operação. Pode ficar tranquilo, é tudo muito bem organizado. E detalhe, você não precisa fazer nada, tá? A bolsa vai fazer isso sozinha. Vai ajustar o seu strike, vai botar o dinheiro do provento na sua conta, tudo isso. Não precisa ligar para ninguém, não precisa mandar e-mail para ninguém, pedir nada para ninguém. Isso automaticamente vai ser todo ajustado pela própria bolsa, ok? Bom, gente, nossa primeira aula vai chegando ao fim. Não desiste por aqui não, a gente tem muita coisa para falar sobre opções ainda. Falamos aqui o basicão, uma introdução sobre opções. Nas próximas aulas vamos falar desde precificação, fatores do mercado que fazem com que o preço de uma opção aumente ou diminua, como é que a gente chega nesse preço correto, e vamos falar também de algumas operações, desde as mais básicas, comprar uma call, vender uma call, comprar uma put, travas de alta, de baixa. Vamos falar de operações mais sofisticadas, como uma fence, que é uma operação onde você se protege contra quedas e ao mesmo tempo continua sendo, digamos, passível de ganho em caso de alta do papel. Então a gente vai falar de bastante coisa interessante ainda. Não desiste por aqui não para na primeira aula, porque você vai perder muita coisa lá na frente. Temos mais 3 pelo caminho. Espero você na segunda aula. Até lá!